A Renata Veríssimo, é uma carioca, jornalista e pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Por 2 anos atuou na Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, como coordenadora de comunicação e marketing. Há 4 anos ela é funcionária da MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, na assessoria da presidência, e coordena o Núcleo de Parceria e Inovação. A minha amiga Renata, então, queria convidar para... E podem aplaudir também. Olá. Bom, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Ele já apresentou. Obrigado, Álvaro. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a MTU tem feito de março para cá, né? Eu sou uma técnica, vou chamar de técnica de comunicação, evidentemente não sou engenheira, então o meu olhar é o olhar sempre voltado para a comunicação. E eu achei muito interessante, essa frase não é minha, a mudança é a palavra, mas eu ouvi do editor da revista, da editora Globo, e achei muito interessante quando ele estava conversando com Barack Obama, e ele fez... o resumo dele do encontro com Barack Obama foi justamente essa frase, que eu achei muito interessante, e pensei que, nesse momento, o que a gente precisa é esse ser público que nós somos, ele requer transformação, e é o que a gente meio que está vendo lá na MTU. Antes, eu queria falar um pouquinho, agora na Argentina, foi firmado o Manifesto de Rosário, com os membros da UITP presentes, e resumidamente, esse manifesto trouxe algo muito importante para que a gente pensasse. Ele enfatiza que nós temos que nos preocupar com o que os nossos clientes estão pensando dos nossos serviços, então a satisfação dos nossos clientes. Ele diz que o transporte ativo há de se pensar nele, de se integrar o transporte ativo ao transporte público, que os dados devem ser considerados nos seus processos de negócio, a utilização desses dados, da inovação tecnológica, que a gente não pode esquecer deles, e que nós estamos vivendo, neste momento, a era de centrarmos as nossas ações, as nossas atenções ao ser humano. Pode parecer óbvio isso, de fato, parece bem óbvio, mas é que nós lidamos no dia a dia com os seres humanos, mas com um olhar um pouco diferente. O que se propõe aqui é que nós nos coloquemos no lugar daqueles que nós transportamos diariamente, né? Essa é a diferença. Eu achei muito interessante que, evidentemente, começa o manifesto dizendo que, sim, nós temos um compromisso de colocar o que foi acordado em Paris sobre as mudanças climáticas. Por exemplo, descarbonizar o transporte público é uma dessas ações. E aí, quando a gente vê, analisa, né, avalia o que a MTU tem feito de março para cá, de quando realizou a primeira hackathon metropolitana, MTU Metra, a gente constata que a gente está meio no caminho certo mesmo. Mas por quê? Tem pesquisa? Não, não tem pesquisa. Tem o sentimento dos contatos que nós temos com as pessoas de dentro da casa e com os nossos pares, que são vocês, CPTM, ENDEC, SPTrans. A gente percebe o quão isto é aceito. E aí, bom, vamos adiante. Então, a gente acredita que está realmente no caminho certo. Agora, é um caminho certo, mas esse processo de inovação é muito lento, e eu vou falar de obviedade de novo, porque todos vocês sabem disso. Ele é lento. Imagina uma empresa de 40 anos, agora vai fazer em dezembro, com suas regras muito bem estabelecidas. Mas a oportunidade que a MTU tem é tão significativa porque ela é uma empresa pequena e, ao mesmo tempo, influente no que faz. Por quê? 520 funcionários, atuam em 5 regiões metropolitanas, caminhando para Ribeirão Preto, para Sexta, 133 municípios e 2.400.000 pessoas sendo transportadas diariamente. Como é que você consegue trabalhar com isso, com essa realidade, e inovar ao mesmo tempo? Esse é o nosso grande desafio, né? Mudar um negócio já muito bem arraigado, inserindo processos de inovação, com tudo que vem por aí. O táxi aéreo, que em 2020, 2022,
já estará funcionando totalmente driverless em Dubai, ou carro autônomo. Como é que você lida com essa realidade, que precisa de muito investimento, mas já está aí batendo a nossa porta, da maneira que nós pensamos fazer o nosso negócio? Esse é um grande desafio. Falta de dinheiro é o que a gente sabe que sempre tem, a morosidade processual é enorme e as leis não são flexíveis, elas são estanques. Então, são realidades que a gente precisa tentar transformar com inovação. E aí, por onde ir, né? Como é que a gente faz tudo isso com tudo que a gente tem de mudança comportamental da sociedade? Não dá mais para ficar sem Netflix, smartphones. O WeChat, que é o concorrente do WhatsApp, tem mais de 1 bilhão de clientes no mundo, 70% na China. E aí depois o Ivo até pode falar como é que eles fazem. Tem até troca de dinheiro por esse sistema via celular. É um negócio bem maluco, mas é o que está acontecendo na sociedade em que nós vivemos. Então, não dá para o transporte público ficar alheio a esta situação. E o conhecimento com IoT, Open Data, ele está acessível. E se ele está acessível, não dá para lutar contra este momento que a sociedade vive. Então, vamos nos unir a eles e vamos deixar palatável que o nosso conhecimento também seja digerido pela sociedade, no seu âmbito geral, para que ela também possa nos ajudar a resolver desafios. E cada empresa encontra no seu dia a dia a maneira de inserir inovação no seu processo de negócio, no seu dia a dia. A MTU acabou escolhendo, no que tange ao que eu chamo de inovação ampla, aquela em que a gente usa os nossos dados junto com os dados da sociedade e constrói algo novo. É esse tipo de inovação que eu estou falando. Porque tem os da tecnologia, a MTU tem ônibus a hidrogênio, começou anos atrás, é uma belíssima inovação, né? Assim, somos os únicos na América Latina. A MTU inovou, tem um modal novo, Santos, o VLT tem Santos e São Vicente, mas eu estou falando dessa outra inovação. E aí, em março, realizamos, a convite da UITP, essa primeira hackathona, e foi o primeiro momento, uma experiência bárbara, tão bárbara que desenvolveu, a partir dali, outras ações, desenvolvemos outras ações, de abertura de dados. Era uma abertura de dados apenas para aquele evento, mas nós abrimos os nossos dados operacionais, dados de bilhetagem eletrônica, e o resultado foi, nessas 34 horas ininterruptas, todos no saguão da MTU em São Bernardo do Campo, durante um final de semana inteiro, envolvemos um número significativo, 16% de 500 e pouco. Percentual é sempre percentual, né? Mas 16% dos nossos funcionários atuaram ou como apoiadores de logística, deixar a coisa acontecer bonitinho, ou como mentores. Afinal, os nossos técnicos, os de vocês também, sabem muito. E há de se respeitar o conhecimento que se carrega um técnico em transporte público. Eles passaram, naquelas horas, as informações deles para que aqueles jovens inscritos pudessem entender mais sobre os desafios que nós havíamos apresentado. O resultado... Teve gente... Sim, eu falo, não é coisa piegas, não. Teve gente, funcionário, que chorou. Funcionários de 2 pessoas choraram. De 17 anos de casa, 20 anos de casa. Mas choraram por quê? Porque viram algo diferente acontecer dentro da empresa, com resultados visíveis nessas 34 horas. A equipe vencedora desenvolveu um aplicativo, que está com a gente lá no laboratório, acabou indo para o Canadá, que era o prêmio, participou da Hackathona Mundial, organizado pelo U4PT, que é o braço jovem da UITP, uma fundação. E aí é uma coisa muito maluca, porque quando a gente lida com esses meninos, a gente vê o quão eles têm agilidade que nós não temos. Eles não têm conhecimento de transporte público, eles têm conhecimento das mais diversas áreas, de design, de engenharia, de arquitetura e urbanismo, e de tecnologia também, evidentemente.
E eles acabam trazendo para a gente o que eu chamo de inovação multifacetada, porque também nós, enquanto empresa de transporte público, metrô e as outras empresas, tem diversos profissionais competentíssimos, mas às vezes eles não estão conversando um com o outro, uma sala com a outra. Eles estão isolados no seu dia a dia, super atarefados, que a gente sabe que sempre nunca é suficiente o número de pessoas, mas não se gasta um pouquinho do tempo, ou se ganha um pouquinho do tempo, conversando, planejando, mas em conjunto e de forma integrada. Então, eu acho que o que eu vejo nesse momento é que a gente tem que criar uma política corporativa de inovação, que é o que a MTU vai fazer a partir do ano que vem, abusar da gestão horizontal. A gestão horizontal pode amedrontar muitas corporações, mas não é um caminho sem volta, na verdade. Há de se abusar da gestão horizontal, temos que estar abertos às novas ideias, temos que nos permitir interagir com a sociedade e ouvir o que ela fala, mas ouvir de verdade, de forma ampla, trazer para dentro da gestão o que ela está falando e como nós podemos melhorar essa gestão. Abrir os nossos dados, porque, de fato, e é uma discussão, evidentemente, que não vai ser feita aqui, a quem pertencem esses dados? Somente a quem lida, gerencia e cuida das pessoas no transporte público, ou esse dado pertence à sociedade? E que possamos sempre criar um impacto, gerar um impacto social e setorial, porque a inovação ela começa com o indivíduo, e de pouquinho em pouquinho, juntando um com o outro, você acaba transformando muitas coisas, né? Pessoas e corporações. Lá no laboratório, portanto, além do InfoUrbano, a gente tem mais grupos, um que acabou de ser premiado participando de uma Olimpíada de Tecnologia na Suíça, com o mesmo projeto, que é pagamento de tarifas via celular, a contagem dos passageiros, embarque e desembarque, sem ser na catraca, via sensores. Eles já estão testando, prototipando isso em um ônibus da Metra, que é nossa parceira no laboratório. O outro grupo é um aplicativo que, na realidade, é um chat que funciona somente dentro do ônibus em que a pessoa está. Então, por quê? Porque é voltado para o corredor Metra. Então, as pessoas habitualmente utilizam no mesmo horário o mesmo ônibus, e aí a ideia é criar um círculo de relacionamentos dentro do mesmo ônibus. Quando desce do ônibus, como é georreferenciado, perde o contato, subiu em outro ônibus e assim sucessivamente. Você está sempre fazendo amigos. E é uma forma da Metra se aproximar do cliente, passando informações, ganhando dinheiro, porque isso pode virar anúncios, não é? A gente gostou tanto de fazer hackathon porque se aprende muito mesmo. Assim, é um aprendizado para a gente como pessoa, que acaba indo para o lado profissional. E aí o Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado, que tem o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que vale a pena frisar, é a primeira instituição no Brasil que está formando engenheiros de inovação. Não é de produção, elétrica, é de inovação. Então, eles têm todo um arcabouço acadêmico muito diferenciado, e ele já está sendo considerado uma referência na América Latina, essa instituição. Resolveram fazer uma maratona com seus alunos e convidados, que estava aberto a qualquer um, e nos convidou, entramos como apoiadores. O que significa isso? Demos os nossos dados, um pouco melhorzinho, digamos assim, porque a gente já havia aprendido com a outra hackathona, e de lá saíram, o vencedor foi o Nino, que o desafio dele era como é que a gente resolve a questão das áreas de sombra, porque áreas de sombra, o GPS não funciona, como é que faz isso? Como é que o usuário tem a informação, né? Aí, depois de discutirem muito, e também ficaram 30 e poucas horas ininterruptas fazendo isso, eles chegaram à conclusão e falaram assim: a gente não consegue resolver a área de sombra, mas a gente consegue que vocês não percam os dados. Ah, que legal, como? A gente junta a informação do GPS com o dos validadores.
E isso parece uma coisa tão bobinha e tal, mas não é. Isso aqui é um grande início de Big Data. Aqui a gente está falando, quando ela fala de digitalização, a gente está usando o que nós já temos de forma integrada, que pode gerar outras vantagens para o gestor e muitos benefícios para o usuário. Eles vão começar o ano que vem, essa semana já vão visitar o laboratório, mas aí os outros dois grupos, o terceiro está faltando aqui, porque só me passou e-mail ontem, perguntaram, pelo amor de Deus, a gente pode ir para o laboratório também? Eu falei, ué, pode, é em São Bernardo, tudo bem? Não, tudo bem. E aí esses meninos que pensaram em como resolver a questão das linhas seccionadas da MTU com pagamento proporcional online, desenvolveram, prototiparam, mostraram que é possível acontecer. Também, aliás, o presidente da Prodata estava lá no dia, assistindo, pirou na batatinha, falou, como é que esses meninos pensam essas coisas tão rapidamente? Porque são jovens, 19 e 20 anos, e não entendem do nosso setor. Mas o desafio foi colocado, os mentores estavam lá, do EasyTech, da MTU, explicavam, sempre que precisava, via telefone, até por e-mail a gente conseguiu mentoria, e eles desenvolveram isso. Então, eles começam com a gente também nessa experiência. E aí, não dá para a gente fazer uma coisa de forma só intuitiva, né? Vamos fazendo. A gente não vai só fazendo. Não se transportam milhões de pessoas, como o metrô transporta diariamente, vai fazendo. Você vai planejando, né? E por isso o nosso desafio é planejar algo que a gente não sabe onde vai dar. Já é muito difícil. Já é difícil quando vocês vão planejar uma linha para daqui a 10 anos, a gente já sabe que é difícil com toda a técnica que se tem e conhecimento. Agora, inovação, a gente está falando de trato com pessoas, né? Trato com ideias que podem ser muito disruptivas à nossa realidade. Precisamos de algo pensado em inovação. E aí eu digo que é a visão da diretoria da MTU, e eu não estou falando só do presidente, da diretoria como um todo, porque foi uma decisão em RD, criou o Núcleo de Parcerias Mais Inovação, que tem justamente, e eu estou gestora, né, nesse momento, e eu espero que outros venham rapidamente, porque quanto mais gente pensando em inovação e podendo executar, muito melhor para a corporação e para a sociedade, que é para quem a gente serve, né? Criou o núcleo, mas não dá para cuidar de inovação sozinho. Então, criamos o Colegiado de Inovação da MTU, que é composto por 17 titulares e 23 suplentes, e a gente reúne 16 áreas da empresa. Operação, bilhetagem, marketing, imprensa, os mais, vamos dizer, significativos da corporação, e eles nos ajudam, isso também é novo para todo mundo, mas eles estão empenhados, já estão fazendo cursos online, participam das palestras sempre que possível, trazem informações, trazem ideias, tem uma rede, se transformou numa rede de conhecimento muito bacana, esse colegiado de inovação. E aí, bom, tem que capacitar, né? Não se muda discurso, o discurso no sentido bom, que nem quando a gente fala, fulano é ambicioso, mas sempre tem um lado bom, né? E eu estou falando do lado bom. As pessoas, para elas introduzirem o discurso de inovação, entenderem o que é um processo de criação com inovação, precisa vivenciar algumas coisas. E a convite da IBM, que foi nossa parceira, porque deu uma palestra lá na Hackatona, fomos visitar o laboratório de inovação deles, o Think Lab, aqui em São Paulo, e nós tivemos uma oficina de Design Thinking que foi muito transformador. Tivemos 20 pessoas, a Metra, nós, os meninos que iriam ingressar no nosso laboratório, estiveram presentes. E aí, uma parceria que a gente está fazendo com o Centro Paula Souza, eles já deram uma oficina de gestão e inovação, foi até a MTU São Bernardo e também para os funcionários. Agora nós estamos definitivamente para assinar um documento em que eles serão um dos nossos braços para essa construção da política de inovação dentro da empresa, mas não será só porque é do Estado. Nós estamos abertos para qualquer universidade, para qualquer parceiro que entenda aonde nós queremos chegar e que possa contribuir de alguma maneira.
Aí, vamos dizer assim, quando é meio assim, você está entrando para quê? É para se queimar? Você está entrando para quê? É para fazer alguma coisa diferente? A MTU falou, vamos em frente. E nós fomos em frente. E aí, além de participar das hackatonas, tentar criar uma política de uma corporação de inovação, a gente conseguiu abrir os nossos dados. Tem internet aqui, né? Tem? Ah, não, pode ficar. E ele está no nosso site hoje. Ah, apertei errado. Só fechar aqui. Esse é o... Lógico, não tem dinheiro, adoraria que tivesse um site exclusivo, né, com tudo bonitinho e tal, mas trabalhamos com a nossa realidade. O importante é começar. O importante é... Dá para fazer o ideal? Meu amor, o ideal realmente não existe. Existe aonde nós queremos chegar com as nossas possibilidades. Criamos uma página exclusiva, páginas exclusivas, em que ele é voltado para a sociedade como um todo, pesquisador, aluno, quem quiser os nossos dados, no formato aberto, CSV, ou em Excel, ou também em PDF, que é proprietário, não é aberto, mas tudo bem, a gente deixou também, ou para desenvolvedores, programadores, que têm as informações do GTFS, das nossas linhas. Ele consegue aqui via API de monitoramento, quer dizer, de um computador para o outro, não tem interface humana, é de máquina para máquina. Ele consegue acessar todo o nosso monitoramento em real time, a cada 30 segundos ele é atualizado, que é o que nós já temos lá no centro operacional nosso em São Bernardo, e também consegue saber todos os nossos dados operacionais, as ocorrências operacionais, via a API também. O que a gente espera com isso? Que pessoas que tenham interesse em mobilidade, que façam sim produtos, desenvolvam ações, de forma que a população possa ter cada vez mais a informação perto dela. Então, a SP Trans já fez isso, já tem alguns anos, uns 4 anos, agora também os ônibus metropolitanos. Que ótimo! Nós já cedemos os nossos dados para o Movit e etc. desde 2014, mas agora criamos critérios para que esses dados fossem abertos. A pessoa manda um e-mail, por enquanto, porque está trocando, estamos num processo licitatório, mas a pessoa manda um e-mail, no máximo 2 dias depois ela tem uma senha, uma chave, que permite entrar no nosso sistema e buscar a informação sem que isso comprometa a nossa operação. Eu acho que isso foi o que gerou a hackatona. Saiu do lugar, né? Ah, não. O que gerou a hackatona lá atrás, em março, e aí eu fico bem impressionada, porque acabou sendo muito rápido, porque de março para cá voou, mas a gente conseguiu chegar nesse ponto de inovação e nesse ponto de trabalhar os dados como a sociedade espera que a gente o faça, né? Evidentemente que isso gera mídia, né? E aí é muito interessante, porque assim, a gente não tem dinheiro mesmo para nada, né? Ainda bem que pagam os nossos salários, que estão em dia com todos os compromissos, né? Pelo menos aqui no governo do Estado de São Paulo. Mas quando você vê que você consegue R$1.200.000 equivalência em mídia espontânea, é muito legal. Todas positivas. Muito legal. Significa que, e a imprensa é uma representação da sociedade, significa que, opa, nós estamos no caminho certo, sim, vamos embora, vamos aprender mais, vamos trocar mais experiência para a gente melhorar isso, né? Bom, e aí o ecossistema acaba se conversando, aí conhece o Ivo, aí a Eleonora também encabeça por aqui, aí vem o Newton, lá da Secretaria Municipal de Natal, planejador de transporte. São pessoas e também instituições que querem, de alguma maneira, mudar o que está aí. Então, criamos a Comunidade Metropolitana de Inovação em Transporte Público, que na última reunião virtual
a OITP conseguiu arregimentar representantes de 7 países, todos com a mesma dúvida, todos. Como lidamos com a inovação? Como abrimos nossos dados? A quem pertence esse dado? Devemos cobrar pelo dado? Que dado é público? E se é público, está na operação da empresa concessionária do ônibus? Ou ela tem que estar na mão do gestor do ônibus? Então, são questões que permeiam o mundo inteiro, e no que tange a América Latina, a gente está começando essa brincadeira gostosa, digamos assim, porque o retorno tem sido muito positivo, e depois que nós voltamos de Rosário, a gente teve a certeza, conversando com o metrô de Buenos Aires, mesmo com o Natal, de Rosário propriamente dita, de que há dúvidas, mas há a intenção de se mudar. Então, teremos novidades. Ainda faltam umas 2 reuniões, tem uma agora em novembro, virtual, e em dezembro teremos uma presencial. Os desafios, está terminando? Os desafios são enormes, né? O setor público realmente precisa mudar, mas ele precisa ter esse equilíbrio entre correr os riscos da inovação, inerentes à inovação, e manter a seriedade do serviço que a gente faz tão bem. Isso é um grande desafio. Precisa mudar, sim, comportamentos e mentalidades, como a Eleonora falou, não dá para ser diferente, e analisar que essa realidade social que existe, ela faz parte da nossa vida, porque a gente também é sociedade, né? A gente não é só funcionário público. Precisa ser empático, se colocar mesmo cada vez mais, fazer o exercício, ações de exercício para se colocar no lugar de quem a gente transporta, aceitar que os indivíduos têm poder. O poder não está mais na mão das grandes corporações e governos. No momento que você tem um smartphone na mão, você tem o poder de não só decidir a sua vida, como atrapalhar a vida alheia, né? A gente tem que, aí sim, tem que se permitir interagir com a sociedade, mas não de forma fake. Eu vou fazer aquilo para ficar bem na fita. Não, é fazer, ouvir, agir e transformar. Bom, onde chegaremos? Como eu falei, é tudo muito... Estamos aprendendo, né? O Instituto de Políticas e Desenvolvimento, ITDP, ele disse que a gente vai chegar aqui, ó, padronização com qualidade dos nossos dados, sincronização de bases de dados. Poxa, você tem a minha empresa deve ter uns 14 sistemas de tecnologia de informação. Mais ou menos, porque não é a minha área, mas 13, 14. E o que você faz com isso? Integra. Porque uma informação junto com a outra vira uma terceira coisa, né? Então, sincronização de dados, a gente vai aprender a analisar os dados integrados, que isso é uma inteligência, capacidade de recursos humanos, então, como que a gente gere esses recursos humanos, não só existentes, mas os que virão, como a Eleonora também falou, novas profissões, a política de abertura de dados, que política é essa que eu vou desenvolver, com quais critérios e o que é importante. Será que o critério que a SP Trans fez e que a MTU fez é bom para o metrô? Eu não sei, mas que, de fato, os critérios básicos devem ser únicos, certamente devem ser únicos, porque é assim que a gente vai integrar as nossas informações para a sociedade. E, bom, evidentemente, a privacidade dos cidadãos, você não pode divulgar. Então, essa é a premissa, né? Qualquer critério começa dizendo isso. Tem que ser anonimizado. Aqui eu deixei só algumas coisas, não sou especializada em legislação, mas eu fiquei bem impressionado quanto, não só o governo federal, não só o Brasil, mas como o Estado de São Paulo, segue e vai melhorando, regulamentando aquilo que já existe sobre transparência e dados abertos, e agora, mais recentemente, sobre inovação, que o Álvaro ajudou aí a construir esse último decreto, e pode, se a gente se debruçar nele, que cria os NITs, a possibilidade de nós termos NITs, os núcleos de tecnologia, nós seremos uma potência, se a gente conseguir traduzir e implementar isto aqui. E só para finalizar, a Eleonora trouxe o dado de digitalização. Eu trouxe o dado aqui da Open Knowledge, dizendo que o Brasil é a 8ª potência no mundo em dados abertos. Então, como é que é isso? É isso. No mundo inteiro,
o Brasil, enquanto instituições governamentais, no seu âmbito geral, está no 8º. Então, não dá mais para voltar atrás. A gente tem que avançar, né? Avançar com inteligência. Era isso que eu queria dizer. Agradeço muito estar aqui. Assim, bom saber que tem alguns amigos que estão ouvindo. Que bom que está gravando. E agradeço mesmo ao convite da Unimetro, da Elaine. Obrigado.